Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e tudo será retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia a todos. No vídeo de hoje, nós estudamos o terceiro canto da Divina Comédia de Dante. Virgílio e Dante chegam às portas do inferno. A inscrição dessa porta é muito famosa, já foi retratada em várias mídias, inclusive até na Era do Gelo, o terceiro filme da Era do Gelo, a Doninha lá, o Buck, ele se refere a essa citação. Vamos analisar, então, em primeiro lugar, toda a inscrição que está no topo da porta, não só aquela citação, deixai toda esperança a vós quem traz. Vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente, moveu justiça ao meu alto feitor. Fez-me a divina potestade, mas o supremo saber e o primo amor. Antes de mim não foi criado mais, senão eterno, e eterno eu duro. Deixai toda esperança, ó vós que entrais. Então, vamos começar analisando isso, né? Dante, ele coloca essa citação, e é importante lembrar, a esperança é uma das três virtudes, fé, esperança e caridade, uma das três virtudes teologais. E a gente conhece o ditado, né? Esperança é a última que morre. Os condenados ao inferno, eles já perderam a esperança, mas é porque antes eles perderam a fé e a caridade, né? Se as pessoas estão no inferno é porque elas perderam a fé e a caridade. O apóstolo Paulo fala que a caridade dura para sempre, e então elas perderam a fé e a caridade. Lembrando que a caridade, ela não é a filantropia só, né? A caridade vai além da filantropia, ela é o sacrifício do bem-estar próprio pelo bem dos outros, e o maior bem é a salvação. Então aqueles que desprezam a salvação não podem ter caridade verdadeira. Bom, para fazer os comentários a esse texto, eu escolhi alguns textos, alguns comentários do projeto Dante da Universidade de Dartmouth. Bom, começando, Virgílio mostra para Dante os covardes que não são recebidos nem no inferno e nem no céu. Eles ficam na porta, eles são perseguidos por uma nuvem de vespas, eles têm os pés roídos por vermes, o sangue mistura com as lágrimas e escorre até os pés, onde é absorvido pelos vermes, e eles seguem uma bandeira que não significa nada, né? Então você vê uma grande multidão. Quem aparece, muitos comentadores acham que é o Papa Celestino V, que abandonou o ofício. Esse ofício foi assumido por Papa Bonifácio, acho que foi Papa Bonifácio VIII, inimigo de Dante. Então Dante despreza a fraqueza de Celestino de ter se negado a exercer aquele ofício. Então ele percebe, para Dante não existe essa ideia de neutralidade. Ele trata isso, até um escrito apócrifo siríaco, que fala acho que é algum Atos, algum escrito apócrifo que fala de anjos que não se rebelaram junto com Lúcifer, mas também não amaram a Deus. A gente não tem nenhum relato quanto a isso, mas ele usa isso com relação à tibieza. Então, para Dante, não existe essa história de estar em cima do muro, né? Aquela história famosa
que a pessoa tá em cima do muro e de um lado você tem um anjo ou Jesus Cristo tentando convencer a pessoa a descer daquele muro. E aí a pessoa pergunta pro diabo, por que você não tenta me argumentar a ir pro seu lado? E o diabo fala, porque o muro me pertence. Isso é uma coisa importante. Então, a gente vê alguns comentários interessantes dessa primeira parte. John Ruskin, quando ele comenta isso, ele fala do sangue e das lágrimas descendo juntos e sendo absorvidos pela terra e pelos vermes. A palavra cadáver vem de caro data verbimus, né? A carne dada aos vermes. E Ruskin, ele chama as lágrimas e o sangue daquilo que mais precioso o ser humano pode dar. Aquela ideia, você dá o seu sangue por alguma coisa, por alguma obra, por alguma causa. E as lágrimas, né? As lágrimas de ternura, de tristeza, de arrependimento. Então, o que o ser humano tem de mais precioso é jogado à terra, é jogado aos vermes. Isso é uma coisa pra gente refletir. Para onde estão indo as nossas lágrimas? Para onde estão indo o nosso sangue? Né? Para onde está indo o nosso sangue? E com relação à frieza, né? Isso vai voltar depois quando Caronte ele fala, né, que o inferno é um lugar de fogo e gelo. A gente tem C.H. Grandgent, que ele fala da carta à Laodiceia, daqueles que não são nem frios e nem quentes. E isso é retomado no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que fala que os mornos serão expelidos pela boca de Deus. Então, ele usa essa metáfora para explicar que a frieza é detestada tanto por Deus, a covardia é detestada tanto por Deus quanto pelo mal. Isso é uma coisa importante da gente tratar. Mas eu faço uma parte aqui. Não sei quantos aqui viram O Silêncio, de Shukaku Endo, né? Eu acho que teve algum diretor famoso que fez um filme com base nesse livro. Eu só não lembro qual, mas eu lembro que ele é bem famoso. E um erro que ele coloca, que é sobre missionários portugueses no Japão. Ele chama o Andrew Garfield para fazer o papel de um dos padres, que ele é enviado para averiguar um padre amigo deles que apostatou. E esse padre, ele e a congregação dele são continuamente traídos por um homem covarde, e esse homem é desprezado pelo padre. Não apenas porque ele é feio e fraco, mas assim, porque ele continuamente fraqueja. E o próprio padre, no final, o livro não termina de uma maneira heróica, o padre abdica da sua fé. Pelo que eu não vi o filme, eu não cheguei a ver o filme, eu só vi algumas cenas, algumas fotos, mas eu vi uma crítica muito interessante sobre isso, que do ponto de vista do diretor, que fez esse filme Silêncio, ele dá a entender que a atitude do padre foi heróica, né, de abandonar porque aquele povo, de acordo com ele, não seguia já a fé, eles estavam com a fé de uma forma confusa, meio adulterada, e aqueles homens estavam sofrendo inutilmente, então ele se deixou abandonar aquela fé para que aquelas pessoas pudessem sobreviver. Isso porque era parte da tortura, né? Os japoneses, eles sabiam que as pessoas elas manteriam a fé porque consideravam que aquilo era importante e eles queriam que a pessoa visse os outros sofrerem, porque elas tinham misericórdia, elas estavam dispostas a sofrer, mas se sentiriam muito mal de deixar que os outros sofressem. E essa necessidade de fazer com que a pessoa abandone a própria fé, ela é fundamental, já foi visto em outros regimes anticatólicos autoritários, como, por exemplo, você vê os regimes da União Soviética, que eles tentavam forçar os padres católicos a pronunciar as palavras de consagração sobre fezes e urina antes de matarem eles. Basicamente, eles queriam isso, ou seja, nós queremos não só que você morra, mas que você morra sem nenhum conforto, acreditando que você vai para o inferno. Então isso é uma das coisas mais satânicas que eu já ouvi falar, né? A ideia de você
tirar da pessoa toda a esperança que ela pode ter ainda em vida. Você mata a fé de uma forma muito efetiva. É um negócio demoníaco mesmo. Com relação ao que o Henry Wadsworth Longfellow, ele cita tanto Santo Agostinho quanto Aristóteles para explicar a fala de Virgílio, que fala para Dante que os condenados perderam a razão. Então ele fala no sentido, ele fala de uma punição, né, uma punição justa, segundo Santo Agostinho, que o homem perdesse a liberdade que ele tinha de escolher entre o bem e o mal, já que ele sabia o bem e não escolheu o bem, então ele perde. Aquela velha história, né, aquele que pouco tem será tirado até o pouco que ele julga ter. E ele cita, né, Aristóteles, que diz: o bem do intelecto é a maior beatitude. A gente já viu que Dante não considera isso, né? Ele vê na ação, na vida, algo mais do que a ação do intelecto, até porque já dizia São Paulo, nós fazemos o mal que não queremos, mas não fazemos o bem que queremos. Mas Dante fala, né, a verdade é o bem do intelecto. Então a pessoa que vai gradativamente pecando, vai perdendo a liberdade de usar a razão. Por isso que nós precisamos orar muito a Deus para que a pessoa recupere o uso da razão, volte a usar a razão, porque o pecado ele embota o raciocínio, ele literalmente emburrece. Adiante, né, John S. Carroll é citado, esse comentário dele, que ele se pergunta como Dante teria chegado à porta do inferno, já que Dante acreditava que a porta do inferno ficaria logo abaixo de Jerusalém. Aí ele cita um outro canto do inferno, e ele se basearia em judeus e maometanos, né, em islâmicos, na profecia de Joel. Acho que é Joel, capítulo 3, versículos 2 e 12, não sei direito, mas parece que a profecia está em Joel, e o julgamento se daria no Vale de Josafá. E Dante retomaria essa ideia no canto 10. Vamos ver se isso se confirma. Mas por que eu trouxe isso? Por que é importante para Dante que o inferno fique embaixo de Jerusalém? A Jerusalém celeste é o símbolo da cidade beata, né? A esposa do Deus Altíssimo, a Jerusalém celeste. Então, é interessante a gente ver esse fato, né, de que o inferno, ele está à sombra do céu, ele está literalmente logo abaixo do céu. Então, os condenados, eles percebem o bem que eles perderam. Isso é uma coisa importante. E a proximidade entre os dois, ou seja, como é fácil você escolher tanto um quanto o outro, né? As portas do inferno estão sempre abertas. Isso é citado em algum outro trabalho de Dante, não sei se é na própria Divina Comédia, mas ele fala, né? As portas do inferno estão sempre abertas. Entrar é muito fácil, sair que é o mais difícil. Que mais que aqui é importante falar? Longfellow também fala da leveza das almas, comparada à leveza das folhas. É uma imagem constante na literatura. E isso tem um autor chamado Santo Afonso Maria de Ligório, que ele fala, muitas vezes os ímpios, eles falam assim, me deixa fazer errado, me deixa pecar, quando eles são corrigidos, né? E isso eu não tô falando só de uma categoria específica, né? Todos nós muitas vezes somos ímpios, nós olhamos para as nossas atitudes e falamos, deixa, depois eu me entendo com Deus. E algumas pessoas até chegam a falar, eu me disponho a ir ao inferno. Meu amigo, você não aguenta o frio, você não aguenta o calor nessa vida, você aguentaria a destruição eterna da sua alma, né? A alma é muito fraca, as almas aparecem nuas, e aí a gente chega no embarque, na barca de Caronte, né? Caronte está levando as almas para o outro lado, e Dante fala que as almas, isso eu acho que eu vou usar
a tradução do Pinheiro, né, da Clássicos Jackson, que ele fala, quando ele chega na barca de Caronte, né, o que ele vê das almas. As desnudadas almas doloroso, o gesto descorou, dentes rangeram. Logo em seguida, logo em lhe ouvindo o vozear raivoso, blasfemaram de Deus e maldisseram a espécie humana, a pátria, o tempo, a origem sua, os pais de que nasceram. Então é importante. Hoje em dia, nós vivemos uma batalha entre vários tipos de determinismo que anulam a vontade da pessoa. Então, com a tirada da religião, da metafísica, do campo dos debates, as pessoas tentam encontrar causas externas e que tiram a ideia da liberdade humana. Então, as pessoas julgam que é ciência, mas excluem a liberdade humana da equação. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido a expressão em inglês nature versus nurture, ou seja, natureza ou criação. Então, acabam sendo dois tipos de determinismo, né? Você diz, ou as coisas são naturalmente assim, ou elas foram causadas por uma engenharia social. Isso a gente vê em Marx, a gente vê, por exemplo, em Durkheim, mas no sentido natural. Por mais que ele fale da sociedade, ele cita mais as coisas como ele acredita que elas são mesmo. Isso é uma coisa importante. A ideia da natureza humana dentro de uma sociedade cristã é uma natureza que permite o livre-arbítrio. Então, a liberdade humana tem o seu papel. Não é que a pessoa é condicionada pela natureza. Não é que a pessoa ela é condicionada por uma criação. É por isso que a igreja se opõe à engenharia social. A ideia de você transformar a sociedade em massinha de modelar. Bom, por último, uma coisa que eu queria muito falar, quando a porta do inferno, a gente vê depois que Dante e Virgílio embarcaram e foram e Dante desmaiou. Mas eu queria voltar um pouco para o começo do canto, em que a inscrição diz, né, fala da Santíssima Trindade. Moveu justiça o meu alto feitor. Fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. Então, o poder do Pai, a sabedoria do Filho, já no livro da sabedoria, né? Algumas pessoas estimam que isso seria uma pré-visão da Santíssima Trindade, sabedoria sendo o Filho e o primo amor. É difícil a gente entender por que o amor é descrito, o amor ardente do Espírito Santo é descrito como uma causa da porta do inferno. Isso me lembra um papo que eu tive uma vez com uma colega num churrasco. Engraçado, né? É meio mórbido isso, mas a gente estava no churrasco da faculdade e essa colega muito querida, ela tinha me perguntado, ela é espírita, né? Ela é kardecista. E os kardecistas, eles não acreditam na condenação eterna. Todo mal dentro do espiritismo é um mal temporário. Eu posso falar disso em outro vídeo, mas assim, todo mal, ele pode durar por muito tempo, ele sanciona o mal que foi feito, mas dentro do espiritismo não existe a noção de uma pena eterna, porque os atos são temporários, a vida na Terra é temporária, e eles acreditam que a bondade de Deus, o perdão de Deus, seria todo-poderoso e impediria que as pessoas se condenassem. Só falando rapidamente alguns problemas que a gente tem sobre isso para explicar por que a porta do inferno fala do amor. A vida na Terra, ela é temporária, mas a alma humana ela é eterna.
Primeiro ponto. Então, assim, você tem uma alma eterna com uma racionalidade capaz de tomar esse tipo de escolha, feita por um Deus eterno. Segundo, a relação com Deus envolve sentimentos eternos que se cristalizam. Então, o amor a Deus e o ódio a Deus, o ser humano é capaz de amor eterno e de ódio eterno, por graça vinda dos céus ou por desgraça de abandono dessa graça do céu. Mas de um modo mais prosaico, porque a gente tem que falar de uma forma, e naquela época o meu conhecimento era bem menor do que é hoje, que meu conhecimento hoje já é pouco, mas eu tive uma iluminação naquela hora e eu falei pra ela. Ela falou assim, como é que pode existir um inferno? Papo legal pra um churrasco, né? Como pode existir um inferno se Deus é todo bom e todo amoroso? Eu falei, mas é justamente porque Deus é todo amoroso que o inferno existe. Ela ficou confusa, falou assim, como assim? Eu falei, ora, veja bem, se Deus ama, ele deixa a gente livre. Ele permite que nós não escolhamos amá-lo. E o inferno é o que acontece quando nós escolhemos não amar. E Deus, ele mantém as almas que estão no inferno existindo. Elas preferiam não existir, mas o amor de Deus mantém elas existindo. Isso é uma coisa muito estranha, né? E as almas odeiam a Deus por causa disso. Então você vê, elas blasfemam os pais, blasfemam a pátria, blasfemam a época, blasfemam a Deus, porque elas não reconhecem que elas escolheram estar ali. E também temos a outra questão da justiça, né? Como a gente poderia falar em amor de Deus se ele tratasse as pessoas que o amam e que o odeiam? E de novo, não estou falando do amor, porque o amor é gratuito, de fato. Mas se no final das contas Deus deixasse que os maus fossem adiante sem nenhum tipo de castigo, isso seria uma falta de amor com aqueles que foram bons. Eu não estou falando, gente, da ideia das penas temporais que a gente tem na ideia do filho pródigo, né? As pessoas, elas devem ser recebidas de volta e perdoadas e aceitas e tentarem se redimir. Isso é bem aceitável. Mas o que está em jogo aqui é a impenitência final. Entendeu? A persistência no mal e o ódio a Deus até as últimas consequências. A gente não está falando de uma engenharia social que o inferno precisa existir para dissuadir as pessoas de serem ruins. A gente está falando aqui o inferno como uma reparação de justiça. Uma reparação para reestruturar, para manter a ordem no universo. Porque a justiça, ela existe. Por mais que às vezes ela esteja escondida, a justiça, ela existe. E uma justiça na qual a impunidade persiste, fica desbalanceada. Bom, esse vídeo foi um pouquinho longo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Vou fazer uma oração para concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa-nos e fazei com que essas fracas palavras sejam úteis para a reflexão dos teus filhos. Salva nossas almas, move nossos corações à caridade ardente e nos proteja da blasfêmia e da indiferença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Beato Castíssimo São José, rogai por nós.